Meu nome é Rebecca Sullivan e eu aprendi da maneira mais dolorosa possível que dinheiro não compra lealdade, mas pode revelar quem nunca a teve. Durante anos, construí meu patrimônio ação por ação, decisão por decisão, sacrifício por sacrifício. Eu acreditava que meu marido estava ao meu lado, compartilhando dessa jornada. Mas quando ele me pediu para vender tudo o que eu tinha conquistado para salvar as dívidas da sogra, e eu recusei, descobri que o homem com quem dividi minha vida estava disposto a me destruir para proteger a própria mãe. Esta é a história de como perdi tudo e de como recuperei muito mais do que jamais imaginei. Antes de voltarmos, diga-nos de onde você está acompanhando e, se essa história o tocou, inscreva-se, porque amanhã eu guardei algo muito especial para você. Cresci em Portland, Oregon, em um bairro onde os sonhos pareciam terminar antes mesmo de começar. Minha mãe, Catherine Sullivan, trabalhava como enfermeira no turno da noite, e meu pai desapareceu quando eu tinha apenas 5 anos, deixando para trás uma pilha de contas não pagas e um silêncio que nunca foi preenchido. Lembro-me de observar minha mãe chegar em casa às 6 da manhã, os olhos vermelhos de cansaço, mas sempre com um sorriso fraco no rosto quando me via acordada esperando por ela. "Você vai ser diferente, Rebecca", ela costumava dizer enquanto preparava meu café da manhã antes de finalmente ir dormir. "Você vai ter escolhas que eu nunca tive." Naquela época eu não entendia completamente o peso dessas palavras, mas cada vez que via as contas empilhadas sobre a mesa da cozinha, cada vez que ouvia minha mãe chorar baixinho no quarto, pensando que eu estava dormindo, eu jurava a mim mesma que nunca seria refém das circunstâncias. Aos 15 anos, comecei a trabalhar em uma loja de conveniência aos fins de semana. Aos 17, já fazia 2 empregos enquanto mantinha minhas notas altas o suficiente para conseguir uma bolsa parcial de estudos. Minha mãe não tinha dinheiro para me mandar para a faculdade, mas ela tinha algo mais valioso: a crença inabalável de que eu conseguiria. E foi essa crença que me carregou quando tudo parecia impossível. Entrei na Universidade de Washington para estudar finanças, trabalhando em 3 empregos diferentes para pagar o que a bolsa não cobria. Minhas colegas de quarto saíam para festas enquanto eu preenchia planilhas até tarde da noite. Elas reclamavam dos professores enquanto eu assistia a videoaulas de investimentos no YouTube, tentando entender um mundo que parecia feito para pessoas que nasceram com redes de segurança que eu nunca tive. Foi durante o 2º ano da faculdade que eu descobri o mercado de ações. Um professor mencionou de passagem como pequenos investimentos consistentes poderiam crescer exponencialmente ao longo do tempo. Enquanto outros alunos bocejavam, eu anotava cada palavra como se fosse a chave para um cofre secreto. Comecei com $20, literalmente tudo que sobrou do meu salário depois de pagar as contas. Comprei minha primeira ação de uma empresa de tecnologia emergente. Eu não sabia na época, mas aquela decisão mudaria completamente o rumo da minha vida. Nos anos seguintes, fui obsessiva. Cada centavo que ganhava era dividido estrategicamente. Metade para despesas básicas, metade para investimentos. Estudei padrões de mercado, li relatórios financeiros até meus olhos arderem, aprendi a identificar empresas promissoras antes que o mercado as descobrisse. Não foi sorte, foi disciplina brutal e trabalho incansável. Quando me formei aos 23 anos, tinha um portfólio modesto, mas crescente. Enquanto meus colegas celebravam empregos em bancos de investimentos com salários iniciais poupudos, eu aceitei uma posição como analista financeira júnior na Morrison & Associated, uma consultoria de investimentos de médio porte em Seattle. O salário não era impressionante, mas o que me atraiu foi a oportunidade de aprender com um dos melhores estrategistas financeiros da costa oeste. Foi lá que eu conheci Thomas Mitchell. Ele entrou na empresa 3 meses depois de mim, contratado como consultor sênior. Thomas era tudo o que eu não era: confiante, bem articulado, com um MBA de uma universidade de elite e um sobrenome que abria portas antes mesmo dele precisar falar. Ele vinha de uma família estabelecida em Boston, o tipo de família onde dinares eram networking e férias eram em propriedades herdadas de gerações. No começo mantivemos uma relação estritamente profissional. Ele liderava projetos e eu fornecia análises detalhadas que frequentemente impressionavam os clientes. Thomas tinha carisma,
mas eu tinha substância. Juntos, formávamos uma dupla inesperadamente eficaz. Você tem um talento natural para isso, ele me disse certa vez após uma apresentação particularmente bem-sucedida. A maioria das pessoas enxerga números, você enxerga histórias. Aquele comentário ficou comigo. Era verdade, eu não via ações como meros símbolos em uma tela. Via empresas reais, pessoas reais, decisões reais que podiam mudar vidas. Talvez porque eu mesma fosse uma história de transformação, eu conseguia identificar outras histórias que mereciam ser contadas. Nosso relacionamento profissional lentamente se transformou em algo mais. Thomas começou a me convidar para cafés depois do trabalho, depois jantares, depois caminhadas ao longo do Puget Sound, enquanto discutíamos estratégias de mercado e filosofias de vida. Ele era charmoso, atencioso, e pela primeira vez na minha vida senti que alguém realmente me via. Não só a analista trabalhadora, mas a mulher por trás dos números. Você é diferente das pessoas que eu conheci, ele disse certa noite enquanto observávamos o pôr do sol sobre a água. Você lutou por tudo que tem. Isso te torna real. Eu me apaixonei. Como uma idiota, me apaixonei completamente. 18 meses depois, ele me pediu em casamento. Foi num restaurante elegante, com vista para a cidade, o tipo de lugar onde eu nunca teria entrado se não fosse com ele. O anel era discreto, mas bonito. Thomas disse que escolheu algo clássico, porque você não precisa de ostentação para brilhar. Aceitei sem hesitar, com lágrimas nos olhos e o coração transbordando de esperança. Nos casamos em uma cerimônia pequena e íntima. Minha mãe estava lá, visivelmente emocionada, usando o único vestido elegante que possuía. A família de Thomas compareceu em peso. Sua mãe, Margaret Mitchell, uma mulher de postura rígida e olhar avaliador, seus 2 irmãos, primos, tias e tios, que me cumprimentavam com sorrisos educados, mas olhares curiosos. Eu sabia o que estavam pensando. Quem é essa garota de Portland que conquistou o Thomas? Margaret foi cordial durante o casamento, mas havia algo em seu olhar que me deixava desconfortável. Ela me abraçou na recepção e sussurrou ao meu ouvido: "Cuide bem do meu filho." Não foi um pedido, foi um aviso. Nos primeiros anos de casamento, tudo parecia perfeito. Thomas e eu formávamos um casal ambicioso e determinado. Ele foi promovido a diretor na Morrison & Associates, enquanto eu assumia projetos cada vez mais complexos. Mas o que realmente me orgulhava era meu portfólio pessoal de ações, que continuava crescendo consistentemente. Enquanto Thomas recebia bônus generosos, eu reinvestia cada centavo que ganhava. Estudava tendências de mercado durante os fins de semana, acordava cedo para acompanhar a abertura de mercados internacionais, diversificava estrategicamente entre setores. Thomas achava engraçado, chamava de meu hobby obsessivo, mas nunca interferiu. Na verdade, ele parecia orgulhoso quando eu compartilhava minhas vitórias. Minha esposa, a guru das ações, ele brincava em jantares com amigos. Aos 28 anos, meu portfólio pessoal valia mais de $400 mil. Para alguém que começou com $20, era uma fortuna inimaginável. Mas eu não investia por ganância, investia por segurança. Cada ação era uma proteção contra voltar a ser aquela menina que via a mãe chorar sobre contas não pagas. Thomas sabia o quanto aquilo significava para mim. Ou, pelo menos, eu achava que ele sabia. Tudo começou a mudar quando sua mãe, Margaret, apareceu em nossa porta uma noite de terça-feira, sem avisar. Estava visivelmente abalada, os olhos vermelhos, as mãos tremendo. Thomas o abraçou imediatamente, preocupado, enquanto eu preparava chá na cozinha, tentando dar privacidade. Mas privacidade é um luxo em apartamentos pequenos. Ouvi fragmentos da conversa. Investimentos ruins, consultor financeiro, perdi quase tudo, não sei o que fazer. A voz de Margaret tremia entre soluços controlados. Thomas murmurava palavras de conforto, mas eu podia sentir a tensão no ar. Quando finalmente me juntei a eles na sala, Margaret me olhou com uma mistura de vergonha e desespero. Thomas segurou minha mão quando explicou a situação. Sua mãe havia confiado suas economias a um consultor financeiro que prometeu retornos milagrosos. Em vez disso,
O homem desapareceu com o dinheiro, deixando Margaret com dívidas significativas e nenhuma reserva. Ela pode perder a casa, Thomas disse, a voz pesada. Meu coração apertou. Independente dos sentimentos que Margaret despertava em mim, ninguém merecia passar por isso. Mas quando olhei para o Thomas, vi algo em seus olhos que me deixou gelar. Expectativa. Vamos ajudar, é claro, disse eu cautelosamente. Posso revisar as finanças dela, talvez encontrar alternativas. Não será suficiente, Margaret interrompeu, a voz baixa, mas firme. As dívidas são muito grandes. Preciso de uma quantia significativa rapidamente, ou perderei tudo. Thomas apertou minha mão. Rebecca, eu sei que você tem seus investimentos. E foi naquele momento que entendi aonde aquilo estava indo. Thomas, comecei, tentando manter a voz calma. Meus investimentos são para o nosso futuro, para a nossa segurança. E minha mãe é minha família, ele respondeu, a voz mais dura do que o normal. Nossa família. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Margaret não disse nada. Apenas me olhou com aqueles olhos que agora pareciam menos desesperados e mais calculistas. Naquela noite, deitado ao lado de Thomas na cama, senti pela primeira vez uma fissura no alicerce do nosso casamento. Ele não disse boa noite, apenas virou de costas e adormeceu, deixando um espaço frio entre nós que nunca estivera lá antes. Eu, por outro lado, fiquei acordada até o amanhecer, olhando para o teto e me perguntando se aquilo que construí com tanto esforço estava prestes a ser testado de uma maneira que eu nunca imaginei. E no fundo, uma voz sussurrava algo que eu ainda não estava pronta para admitir. Talvez o homem que eu amava nunca tivesse realmente me conhecido, porque se tivesse, jamais pediria o que estava prestes a pedir. Preparar e narrar esta história nos tomou bastante tempo, então se você estiver gostando, inscreva-se no nosso canal, isso significa muito para nós. Agora voltando à história. Os dias seguintes àquela noite transformaram nosso apartamento em um campo minado emocional. Thomas não mencionava diretamente o assunto das ações, mas sua presença carregava um peso não dito. Ele chegava tarde do trabalho, jantava em silêncio e passava as noites no laptop, digitando furiosamente e-mails com suspeitava serem para advogados ou consultores financeiros sobre a situação de Margaret. Eu tentei manter a normalidade. Preparava o café da manhã dele, perguntava sobre o trabalho e compartilhava novidades sobre meus próprios projetos. Mas cada conversa terminava em monossílabos frios. Tá. Depois conversamos. Era como se um vidro invisível tivesse sido colocado entre nós e cada dia que passava, esse vidro ficava mais espesso. Na sexta-feira daquela mesma semana, Margaret ligou. Não para mim. Para o Thomas, mas ele colocou no viva voz, deliberadamente, enquanto lavava a louça do jantar. A mensagem era clara. Ele queria que eu ouvisse. Filho, o banco me enviou um aviso final. Tenho 30 dias para regularizar a dívida ou iniciam o processo de execução da hipoteca. A voz dela estava carregada de uma vulnerabilidade ensaiada, cada palavra escolhida para máximo impacto emocional. Eu construí aquela casa com o seu pai. É onde vocês cresceram, não posso perder aquilo. Thomas lançou-me um olhar significativo. Eu fingi não ver e continuei secando os de pratos. Mãe, vamos resolver isso, prometo, ele disse, os olhos ainda fixos em mim. Quando desligou, o silêncio voltou. Mas dessa vez ele foi quebrado. Rebecca, precisamos conversar seriamente sobre isso. Coloquei o prato caudosamente no armário antes de me virar. Eu sei. Então você vai ajudar? Eu disse que vou ajudar. Posso revisar as finanças dela, criar um plano de pagamento, talvez renegociar com os credores. Isso não vai ser suficiente. Ele elevou a voz pela primeira vez em anos. Ela precisa de dinheiro agora, uma quantia grande o suficiente para liquidar tudo de uma vez. E você está pedindo que eu venda minhas ações? Estou pedindo que você ajude minha mãe a não perder a casa onde criei minhas melhores memórias. Os olhos dele brilhavam com uma mistura de raiva e desespero. É muito pedir que minha esposa faça um sacrifício pela minha família? Thomas,
Essas ações representam 10 anos de trabalho. Cada centavo que investi veio do meu suor. Você sabe o que isso significa para mim. E você sabe o que minha mãe significa para mim. Ele se aproximou, a voz mais controlada, mas não menos intensa. Rebeca, você sempre fala sobre segurança, sobre não voltar a ser pobre, mas o que é segurança se não podemos usar nossos recursos para proteger quem amamos? A lógica dele era sedutora, quase convincente, mas havia algo errado naquilo tudo que eu não conseguia nomear. Deixa eu ver os documentos, pedi finalmente. As dívidas, os contratos, tudo. Se vou considerar isso, preciso entender a situação completamente. Algo passou pelo rosto de Thomas, um lampejo rápido que desapareceu antes que eu pudesse identificar. Alívio? Culpa? Irritação? Claro, vou pedir para ela separar tudo. Mas ele nunca pediu. Ou, se pediu, Margaret nunca enviou. No domingo seguinte, fomos convidados para almoçar na casa dela, em Belleville. A residência era impressionante. 3 andares, jardim impecável, vista para o lago. Difícil acreditar que aquilo estava prestes a ser tomado pelo banco. Quando entramos, Margaret nos recebeu com um abraço teatral e olhos marejados. Obrigada por virem. Esses podem ser nossos últimos momentos aqui. A casa estava imaculada, cada móvel no lugar, cada quadro perfeitamente alinhado. Não havia sinais de alguém preparando mudança ou enfrentando uma crise financeira iminente. Aquilo me incomodou. Durante o almoço, conheci o irmão mais novo de Thomas, David Mitchell, que tinha vindo de Boston especificamente para apoiar a família neste momento difícil. David era corretor de imóveis e tinha uma lábia impressionante. Ele passou a refeição inteira falando sobre o valor sentimental inestimável da propriedade e como seria uma tragédia geracional perdê-la. Propriedades como esta são legados familiares, ele disse, olhando diretamente para mim. Claro, para quem não cresceu com esse tipo de estabilidade, pode ser difícil entender o peso emocional. A farpa era sutil, mas doía. Thomas não disse nada. Depois do almoço, Margaret pediu para falar comigo a sós. Caminhamos até o jardim enquanto os homens ficaram na sala discutindo estratégias. O sol da tarde filtrava pelas árvores, criando padrões de luz e sombra no gramado perfeitamente cortado. Rebeca, você parece uma moça inteligente. Ela começou, o tom maternal, mas com uma firmeza subjacente. Então vou ser direta com você. Meu filho te ama, mas amor em um casamento precisa de reciprocidade. Eu encarei, confusa. Com todo respeito, Margaret, eu amo Thomas profundamente. Então demonstre. Ela parou e se virou para mim completamente. Esta casa não é apenas tijolos e madeira. É onde Thomas deu seus primeiros passos, onde comemoramos cada aniversário, cada Natal. É a única coisa que restou do meu falecido marido. E você, que tem tantos recursos à disposição, está hesitando em ajudar. Não estou hesitando em ajudar. Estou sendo cautelosa sobre como ajudar. Ser cautelosa é um luxo para quem tem tempo, querida. Eu não tenho. Ela deu um passo mais perto, os olhos fixos nos meus. Thomas nunca me disse, mas eu sei que você vem de origem humilde. Imagino que seja difícil soltar dinheiro quando você lutou tanto para consegui-lo. Mas às vezes, Rebeca, precisamos pensar além de nós mesmos. Aquelas palavras ficaram comigo por dias. Ela tinha tocado em algo profundo, uma insegurança que eu carregava desde criança. O medo de ser egoísta, de me tornar alguém que esquece de onde veio, de ser como aquelas pessoas que eu costumava julgar quando eu era mais jovem. Mas algo ainda não fechava. Durante a semana seguinte, enquanto Thomas intensificava a pressão com comentários passivo-agressivos e silêncios prolongados, decidi fazer minha própria investigação. Usei meus contatos na indústria financeira para verificar a situação de Margaret discretamente. O que eu descobri me deixou com mais perguntas do que respostas. Sim, havia uma hipoteca sobre a propriedade, mas não no valor catastrófico que ela alegava. Além disso, Margaret tinha outros ativos, uma conta de investimentos que ela herdou do marido e que não estava comprometida. Por que ela não mencionava esses recursos? Confrontei Thomas numa quarta-feira à noite, quando ele chegou do trabalho. Coloquei os papéis que consegui sobre a mesa da cozinha. Thomas, precisamos conversar sobre as finanças da sua mãe.
Ele olhou para os documentos e seu rosto mudou. O que é isso? Você andou investigando minha mãe? Andei verificando os fatos antes de tomar uma decisão sobre o nosso futuro financeiro e encontrei discrepâncias. Discrepâncias? Ele riu, mas não havia humor ali. Rebeca, você tá ouvindo a si mesma? Minha mãe tá à beira de perder tudo e você tá aqui fazendo uma auditoria como se ela fosse uma cliente. Ela tem outros ativos, Thomas. Conta de investimentos que vale pelo menos $200.000. Por que ela não tá usando isso primeiro? Porque isso é intocável, ele praticamente gritou. Aquilo é a segurança dela, o plano de aposentadoria, a última coisa que meu pai deixou. E minhas ações não são minha segurança? Não são o resultado do meu trabalho? É diferente. Por quê? Porque o dinheiro dela foi herdado e o meu foi conquistado? O silêncio que se seguiu foi carregado de veneno. Thomas me olhou de uma forma que nunca tinha olhado antes, como se eu fosse uma estranha, alguém que ele não reconhecia. Eu não acredito que você está sendo tão egoísta, ele disse baixo, cada palavra perfeitamente articulada e mortalmente gelada. Minha mãe te acolheu nesta família, te aceitou mesmo você não vindo do nosso mundo. E agora, quando ela precisa de ajuda, você está aqui, contando moedas como um agiota? As palavras me acertaram como um soco. Mesmo eu não sendo o quê, Thomas? Termine essa frase. Ele desviou o olhar. Não era isso que eu quis dizer. Era exatamente isso que você quis dizer. Senti lágrimas arderem nos olhos, mas recusei deixá-las cair. Sua mãe sempre me viu como a garota pobre de Portland, que não era boa o suficiente para o filho dela. E aparentemente você concorda. Isso não é sobre classe social, Rebeca. Não, porque parece muito que vocês esperam que eu prove meu valor constantemente. Quando construí meu portfólio, era hobby obsessivo. Agora que vocês precisam dele, sou egoísta por protegê-lo. Thomas pegou as chaves do carro. Não posso fazer isso agora. Vou para casa da minha mãe. Claro que vai. Minha avó saiu mais amarga do que eu pretendia. Corra para ela, como sempre faz. Ele saiu batendo a porta. Eu fiquei ali, sozinha na cozinha, olhando para os documentos espalhados sobre a mesa e me perguntando como havíamos chegado àquele ponto. Naquela noite, deitada na cama vazia, percebi algo aterrorizante. Thomas não voltou para casa. Ele escolheu ficar com a mãe, e pela primeira vez em nosso casamento, senti que o homem com quem casei estava escolhendo um lado, e não era o meu. Meu telefone vibrou com uma mensagem dele às 23h47. Preciso de tempo para pensar. Você também deveria pensar no que realmente importa em um casamento. Eu respondi, concordo. E você deveria pensar se está casado comigo ou com as expectativas da sua mãe. Ele não respondeu. Os próximos dias foram um borrão de reuniões no trabalho onde eu fingia normalidade e noites solitárias onde enfrentava a realidade do meu casamento desmoronando. Thomas voltou para casa no sábado, mas era como se um fantasma tivesse tomado seu lugar. Ele estava fisicamente presente, mas emocionalmente ausente. No domingo à noite, ele finalmente quebrou o silêncio. Minha mãe tem uma proposta. Aquelas palavras me encheram de pavor. Que tipo de proposta? Você vende metade das suas ações agora para liquidar as dívidas urgentes. Em troca, quando vendermos a casa dela futuramente, em melhores condições de mercado, você recebe seu dinheiro de volta com juros. Eu o encarei incrédula. Isso não faz sentido nenhum, Thomas. Se ela vai vender a casa de qualquer jeito, por que não vende agora e evita perder tudo? Porque o mercado está ruim, ela perderia muito dinheiro. E eu não perderia vendendo minhas ações em um momento que eu não escolhi? Não é diferente, você pode comprar ações de volta facilmente. Não as mesmas cotações, não com as mesmas oportunidades. Eu levantei da cadeira, a frustração finalmente transbordando. Thomas, você não entende como investimentos funcionam? Timing é tudo. Vender agora significaria realizar perdas em algumas posições e abrir mão de ganhos futuros em outras. Então você está dizendo não. Eu estou dizendo que esta proposta é um absurdo. É pedir que eu sacrifique meu patrimônio baseado numa promessa vaga de reembolso futuro. Thomas ficou em pé também, o maxilar tenso. Esta é sua resposta final? Minha resposta final é que preciso ver todos os documentos financeiros da sua mãe antes de considerar qualquer coisa. Completos, transparentes, e quero entender por que ela não está liquidando seus próprios ativos primeiro. Você não confia na minha mãe.
Eu confio em números, e os números não estão fazendo sentido. Ele pegou o casaco. Preciso sair. Para onde? Para onde eu seja entendido. E saiu novamente. Eu sentei no sofá, tremendo. Não de frio, mas de uma clareza súbita e aterrorizante. Aquilo não era sobre ajudar a sogra. Era sobre controle. Era sobre provar lealdade. Era um teste que eu estava destinada a falhar porque as regras haviam sido escritas de forma que qualquer resposta, além de submissão total, seria considerada traição. Peguei meu laptop e enviei um e-mail para um investigador financeiro particular que havia trabalhado comigo em casos corporativos. Contratei seus serviços para fazer uma análise completa da situação financeira de Margaret Mitchell. Se eu ia ser pressionada a destruir minha segurança financeira, pelo menos eu saberia a verdade completa primeiro. A resposta chegou 3 dias depois em um relatório detalhado que me fez sentir fisicamente doente. Margaret não estava à beira da bancarrota. Seus débitos eram reais, mas gerenciáveis. Ela tinha múltiplos ativos que poderia liquidar antes de tocar na casa. Mais perturbador ainda, o consultor financeiro, que supostamente havia roubado ela, não existia. Não havia processo, não havia boletim de ocorrência, nada. A história inteira era fabricada. Mas por quê? Por que mentir sobre algo tão sério? A resposta veio na forma de uma nota de rodapé no relatório. Margaret havia feito recentemente uma série de transferências significativas para David, o irmão do Thomas, o mesmo que tinha vindo para o almoço de apoio familiar e falado tão apaixonadamente sobre o valor da propriedade. David tinha dívidas de jogos, grandes, e Margaret estava cobrindo esse buraco sem fundo. Ela não estava perdendo a casa por má gestão financeira. Estava drenando recursos para proteger o filho mais novo de consequências de suas escolhas destrutivas, e agora queria que eu financiasse esse buraco sem fundo. Quando confrontei Thomas com essas informações, esperava choque, raiva, até negação. O que eu não esperava foi o que aconteceu. Ele olhou para os documentos, suspirou profundamente e disse: "Eu sei." Aquelas 2 palavras mudaram tudo. "Você sabe? Você sabia que a sua mãe estava mentindo?" "Não é mentira, Rebecca. É simplificar uma situação complexa." "Simplificar? Thomas, ela inventou um consultor financeiro fantasma." Porque sabia que você não entenderia. Ele finalmente explodiu. Você, com sua mentalidade de self-made, não entende obrigações familiares. David é meu irmão. Ele cometeu erros, mas não vamos abandoná-lo. Então vocês decidiram me usar como conta bancária? Me manipular com mentiras? Ninguém te manipulou. Estamos pedindo ajuda à família. Eu sou sua esposa, Thomas. Seu irmão jogador vicioso não é minha responsabilidade. O que ele disse a seguir cortou mais fundo do que qualquer coisa até então. Talvez você não entenda porque nunca teve uma família de verdade. O silêncio que seguiu foi absoluto. Olhei para o homem com quem havia me casado, o homem que conhecia a minha história, que sabia o sacrifício da minha mãe, que testemunhou-me as lutas, e percebi que talvez nunca tivesse realmente me conhecido. "Saia da minha casa", eu disse, a voz calma, mas irrevogável. "Rebecca, saia, agora." Ele saiu, e quando a porta se fechou, eu finalmente permiti que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, eram de raiva, de traição, de uma clareza brutal. Mas também eram lágrimas de determinação. Porque se havia uma coisa que a minha vida havia me ensinado, era que eu sobreviveria, sempre sobrevivia. E desta vez, não sobreviveria apenas, eu venceria. Os 3 dias seguintes foram os mais silenciosos da minha vida. Thomas não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Era como se aquela discussão tivesse criado um vácuo entre nós, um espaço onde nosso casamento costumava existir e agora só havia eco. Continuei trabalhando, mantendo a fachada profissional impecável. Ninguém na Morrison & Associates suspeitava que meu mundo pessoal estava implodindo. Apresentava análises, participava de reuniões, sorria nos corredores, mas por dentro eu estava calculando cada movimento, cada opção, cada consequência. Na quarta-feira, recebi uma ligação de um número desconhecido. Hesitei antes de atender. "Rebecca Sullivan?"
A voz era feminina, profissional, distante. Sim, quem fala? Meu nome é Diana Harper, advogada da família Mitchell. Estou ligando em nome de Margaret Mitchell em relação a um assunto delicado. Meu estômago gelou. Eles haviam contratado uma advogada. Estou ouvindo. A senhora Mitchell gostaria de evitar procedimentos legais desagradáveis. Ela está preparada a fazer uma oferta razoável em relação à situação financeira familiar que vocês vinham discutindo. Uma oferta? Repeti as palavras lentamente, sentindo a armadilha sendo montada. Exatamente. Se a senhora concordar em contribuir com $300 mil para auxiliar na resolução das dívidas familiares, a senhora Mitchell se compromete, por escrito, a não tomar medidas adicionais que possam afetar seu casamento ou sua reputação profissional. Medidas adicionais? Que tipo de medidas? Prefiro não entrar em detalhes por telefone, mas estou certa de que a senhora, como profissional experiente da área financeira, entende que há certas informações que podem ser interpretadas de formas prejudiciais se chegarem aos ouvidos errados. Meu sangue ferveu. Está me ameaçando? Absolutamente não. Estou apresentando uma solução amigável para todas as partes envolvidas. A senhora Mitchell simplesmente quer proteger os interesses da família. Diga à senhora Mitchell que pode guardar sua oferta, e se ela ou qualquer membro da família tentar me difamar ou prejudicar profissionalmente, eu processo todos por calúnia e extorsão. Está claro o suficiente, doutora Harper? Houve uma pausa. A senhora está cometendo um erro. Não, doutora Harper, o erro foi deles ao subestimarem com quem estão lidando. E desliguei. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de raiva pura. Eles estavam tentando me extorquir, transformando uma questão familiar em uma operação de chantagem sofisticada. Fiz a única coisa que podia fazer. Liguei para minha própria advogada. Rachel Chen era uma das melhores advogadas de direito familiar de Seattle, conhecida por sua abordagem implacável e estratégica. Nos conhecíamos em eventos profissionais e sempre tive sua referência guardada para emergências. Nunca pensei que precisaria dela para isso. Rebecca, quanto tempo? A voz era calma ao telefone. O que posso fazer por você? Eu expliquei tudo. As mentiras, a pressão, a ligação da advogada dela. Rachel ouviu em silêncio, fazendo anotações ocasionais. Quando terminei, ela suspirou. Rebecca, você está lidando com uma família que claramente tem experiência em manipulação financeira, mas você tem algo que eles não esperavam: documentação e inteligência para usá-la. O que você recomenda? Primeiro, você antecipa. Quer meu conselho honesto? Inicie o processo de divórcio imediatamente. Não espere Thomas fazer isso. Pegue a narrativa antes que eles controlem a história. A palavra divórcio ficou suspensa no ar como uma sentença final. Era real agora. Não havia volta. Segundo, Rachel continuou, você congela seus ativos pessoais. Cada conta, cada investimento, vamos garantir que eles não tenham acesso legal a nada enquanto o processo corre. Terceiro, você documenta tudo, cada ligação, cada ameaça, cada tentativa de coerção. E sobre as ameaças à minha reputação profissional? Vamos enviar uma carta de cease and desist para Margaret Mitchell e sua advogada. Deixamos claro que qualquer tentativa de defamação será respondida com ação judicial imediata e agressiva. Geralmente, pessoas como eles recuam quando percebem que a vítima não vai se intimidar. Marcamos uma reunião para o dia seguinte. Quando desliguei, senti algo que não esperava. Alívio. Pela primeira vez em semanas, eu tinha um plano. Não estava mais reagindo. Eu estava agindo. Naquela noite, Thomas apareceu no apartamento. Não bateu. Usou a quinza que ainda tinha. Encontrei-o sentado no sofá da sala quando cheguei do escritório, como se nada tivesse acontecido. Precisamos conversar, ele disse, sem levantar. Concordo. Minha mãe me contou sobre a ligação da advogada dela. Rebecca, aquilo foi um mal-entendido. Ela estava tentando facilitar as coisas. Facilitar? Ri sem humor. Thomas, sua mãe me ameaçou através de uma advogada. Isso não é facilitar, é extorsão. Ninguém te extorquiu. Você está sendo dramática. Então me explica. O que exatamente sua mãe quis dizer com medidas que podem afetar minha reputação profissional? Ele desviou o olhar. Aquele gesto me disse tudo.
Thomas, minha avó saiu perigosamente calma. O que vocês estão planejando? Nada, é só que, olha, você trabalha com investimentos e se alguém começar a fazer perguntas sobre como você conseguiu tanto dinheiro tão rápido, pode parecer suspeito. Levei um momento para absorver o que ele estava insinuando. Você está sugerindo que vão me acusar de insider trading ou algum tipo de fraude financeira? Não, não é isso, é apenas... Olha, você trabalha com investimentos. E se alguém começar a fazer perguntas sobre como você conseguiu tanto dinheiro tão rápido, pode parecer... Não há nada para investigar porque eu não fiz nada ilegal. Minha avó subiu. Cada centavo que ganhei foi através de trabalho honesto e decisões inteligentes, e você sabe disso. Eu sei, mas... Não há mais, Thomas. Aproximei-me dele, e ele finalmente levantou os olhos para mim. Vocês estão planejando destruir minha reputação profissional porque eu recusei ser chantageada. E você está aqui, no apartamento que dividimos, me ameaçando como porta-voz deles. Não tô te ameaçando, tô tentando te proteger. Me proteger? De quem, Thomas? Da sua família? Ele ficou de pé, frustrado. Por que você precisa tornar isso tão difícil? Era só contribuir com uma quantia. Uma única vez. Não estávamos pedindo sua vida inteira. Eram $300 mil baseados em mentiras, para cobrir dívidas de jogo do seu irmão. E quando eu disse não, vocês decidiram me chantagear. Meu irmão cometeu erros, ok? Mas ele é família. E quando você casa, não casa só com uma pessoa. Casa com a família dela também. Engraçado, porque quando casei com você, não me lembro de assinar um contrato concordando em financiar as péssimas escolhas da sua família. Thomas passou a mão pelo cabelo, aquele gesto nervoso que eu conhecia tão bem. Rebecca, por favor, vamos respirar, calmar e encontrar uma solução. Você está falando de divórcio, quando deveríamos estar falando de compromisso. Como você sabe que eu estou falando de divórcio? Ele congelou. Eu... assumi. Mentira. Alguém te contou. Meus olhos se estreitaram. Sua advogada da família já sabe, não é? Vocês já estão preparados. Já sabiam que isso ia chegar aqui. O silêncio dele era confissão. Meu Deus. Sentei na poltrona, a realidade finalmente aterrissando completamente. Vocês orquestraram isso tudo. Não foi impulso da sua mãe, foi planejado. Vocês sabiam que eu ia recusar, já tinham a advogada preparada, já tinham as ameaças prontas. Não foi assim. Sai da minha casa, Thomas. Minha voz estava assustadoramente calma. Rebecca, sai, agora. Antes que eu ligue para a polícia e relate que o meu futuro ex-marido invadiu minha residência para me intimidar. Nossa residência! Meu nome está no contrato de locação! Então sugiro que você fale com o seu advogado sobre isso, porque a partir de agora, toda a comunicação entre nós será feita através dos nossos representantes legais. Ele me olhou como se estivesse vendo uma estranha, e talvez estivesse. Talvez o Thomas com que me casei nunca tivesse realmente existido, ou talvez eu nunca tivesse realmente o conhecido. Não importava mais. Você vai se arrepender disso, Thomas, ele disse, pegando o casaco. A única coisa que me arrependo, Thomas, é de não ter percebido quem você realmente era antes de me casar com você. Ele saiu batendo a porta. Ouvi o som do elevador, depois o silêncio. Sentei ali por horas, na escuridão, processando tudo. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Você cometeu um erro, Rebecca. A família Mitchell protege os seus. E você nunca foi realmente uma de nós. Tirei print da mensagem e encaminhei para Rachel imediatamente. Na manhã seguinte, entrei no escritório de Rachel às 9 horas em ponto. Ela já tinha documentos preparados. Petição de divórcio com base em quebra irreparável do vínculo matrimonial. Separação imediata de bens, considerando que vocês não têm regime de comunhão total. Seus investimentos permanecem integralmente seus. E as mensagens. Carta de cease and desist já foi enviada esta manhã para Margaret Mitchell, David Mitchell,
Thomas Mitchell e a doutora Diana Harper. Deixamos muito claro que qualquer tentativa de difamação, calúnia ou interferência em sua carreira será recebida com processo por danos morais e materiais. E se eles ignorarem? Rachel sorriu, mas não havia calor ali. Então nós esmagamos eles legalmente. Rebecca, você tem documentação. Eles têm ameaças vazias. No tribunal, documentação sempre vence. Assinei os papéis. Cada assinatura era uma libertação. Uma última coisa, Rachel disse, sua expressão ficando séria. Você precisa estar preparada para isso ficar feio. Famílias como as Mitchell não gostam de perder. Eles vão tentar te atingir onde dói. Deixa eles tentarem. Cresci com nada, construí tudo sozinha. Eles não podem me tirar o que eu já passei anos protegendo. O que eu não sabia é que eles não iriam atrás dos meus investimentos. Iriam atrás de algo muito mais precioso. 2 dias depois de Thomas receber os papéis do divórcio, cheguei no escritório de Morrison & Associates e senti imediatamente que algo estava errado. Colegas desviavam o olhar quando eu passava. Conversas paravam abruptamente. O ar estava carregado de desconforto. Jennifer, minha assistente, me puxou de lado antes que eu entrasse na minha sala. Rebecca, você precisa ver isso antes de entrar. Ela me mostrou o celular. Era um artigo em um blog de fofocas financeiras, publicado naquela manhã. Analista de sucesso investigada por possível insider trading. Fontes próximas a Morrison & Associates revelam que Rebecca Sullivan, analista financeira cujo portfólio pessoal cresceu suspeitamente rápido nos últimos anos, pode estar sendo investigada por práticas questionáveis. Ex-colegas alegam que Sullivan tinha acesso privilegiado a informações confidenciais que podem ter sido usadas para benefício pessoal. Meu sangue congelou. Isso é mentira. Tudo mentira. Eu sei, Jennifer disse rapidamente. Todo mundo aqui que trabalha com você sabe, mas Rebecca, o nome da firma está no artigo. Os sócios vão querer conversar. Rebecca, você entende nossa posição? Richard começou, o tom cuidadosamente neutro. Não estamos dizendo que acreditamos nessas alegações, mas nossa reputação é baseada em integridade, completei. E essas alegações são completamente falsas. É uma campanha de difamação organizada pela família do meu marido, futuro ex-marido, porque recusei ser extorquida por eles. Os 3 homens trocaram olhares. Você tem evidências disso? Perguntou Marcus Chen, outro sócio. Tenho toda a documentação. Ligações gravadas, mensagens ameaçadoras, tudo. E já tenho uma advogada processando-os por difamação. Richard se recostou na cadeira, pensativo. Rebecca, você é uma das nossas melhores analistas. Seus resultados falam por si. Mas você entende que enquanto isso não for resolvido, precisamos te afastar temporariamente. É procedimento padrão. Afastar? Senti o chão desaparecer sob meus pés. Richard! Convencimentos, é claro, e não é demissão. É uma licença administrativa enquanto você resolve essa situação. Assim que limpar seu nome, e acreditamos que você vai limpar, você retorna. Eu não tinha escolha. Concordar ou parecer culpada? Entendo. Ótimo. Vamos emitir um comunicado dizendo que você está em licença por questões pessoais. Manteremos sua sala e seus projetos em espera. Saí daquele escritório sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Eles haviam conseguido. A família Mitchell tinha encontrado uma forma de me atingir que não envolvia meu dinheiro. Atacaram minha reputação, minha carreira, minha identidade profissional. Quando cheguei em casa, encontrei um envelope debaixo da porta. Dentro, uma única folha de papel com uma mensagem digitada. Ainda dá tempo de reconsiderar. $300 mil e tudo isso desaparece. Ou você pode continuar lutando e assistir tudo que construiu virar cinzas. A escolha é sua. Não tinha assinatura, não precisava. Sentei no chão do meu apartamento segurando aquele papel e pela primeira vez em semanas deixei a exaustão me tomar. Eles estavam sistemáticos, calculados, dispostos a destruir minha vida completamente. Mas enquanto as lágrimas caíam, algo dentro de mim endureceu, porque eles haviam cometido um erro crucial. Eles pensaram que eu quebraria. Pensaram que a garota pobre de Portland não teria estrutura para enfrentar uma família poderosa.
Eles não sabiam que eu havia sobrevivido a coisas piores, que eu havia construído minha vida sobre resiliência, não privilégio, que cada golpe que me davam apenas me tornava mais determinada. Peguei meu telefone e liguei para Rachel. Eles atacaram meu trabalho, disse quando ela atendeu. Eu vi o artigo, já estou preparando uma resposta legal. Não, Rachel, eu não quero apenas uma resposta legal. Minha voz estava firme agora, a tempestade interna se transformando em foco cristalino. Quero destruir eles, completamente. Quero que quando isso terminar, a família Mitchell se arrependa de ouvir meu nome. Houve uma pausa. Então Rachel disse com algo que soou como uma admiração. Agora estamos falando. Vamos à guerra então? Vamos, e vamos vencer. Porque se havia uma coisa que eu aprendi naquela vida, era que não importa quantas vezes te derrubem. O que importa é quantas vezes você se levanta. E eu sempre me levantava. Só que dessa vez, quando me levantasse, eles seriam os que ficariam no chão. A guerra que declarei não seria travada com emoção, mas com estratégia. Nos dias seguintes ao meu afastamento da Morrison & Associates, transformei meu apartamento em um centro de operações. A mesa de jantar estava coberta de documentos, impressões de e-mails, registros financeiros e anotações. Rachel havia me aconselhado a construir um caso sólido, e era exatamente isso que eu faria. Mas primeiro, precisava entender contra quem realmente estava lutando. Contratei um segundo investigador particular, este especializado em investigações corporativas e financeiras. James Porter era ex-FBI, um homem de seus 50 anos com uma reputação impecável por desenterrar segredos que pessoas poderosas prefeririam manter enterrados. Quando nos encontramos em um café discreto no centro de Seattle, ele já tinha feito seu dever de casa básico. A família Mitchell é interessante, disse ele, folheando seu tablet. Na superfície, são cidadãos respeitáveis, mas arranque um pouco e aparecem rachaduras fascinantes. Me conta tudo, pedi, inclinando-me para frente. Vamos começar com David, o irmão de seu marido. Oficialmente, ele é corretor de imóveis em Boston. Não oficialmente, ele tem uma dívida estimada em $500 mil com credores que definitivamente não são bancos tradicionais. Meu estômago apertou. Agiotas? Pior, sindicato do crime organizado. David apostou pesado em jogos ilegais por anos, cassinos clandestinos, apostas esportivas, pôquer de alto risco. Ele perdeu sistematicamente e agora deve para pessoas que não aceitam parcelamento. E Margaret está cobrindo isso? Exatamente, mas aqui é onde fica interessante. James girou o tablet para mim. Margaret fez 3 transferências grandes nos últimos 6 meses para uma empresa offshore nas Ilhas Caimão chamada Horizon Financial Solutions. Parece legítima, certo? Exceto que quando você procura quem está por trás dessa empresa... Ele deslizou o dedo. Revelando documentos corporativos, meu sangue gelou. Thomas é sócio dessa empresa? Não apenas sócio, ele é o beneficiário principal. E essa empresa tem movimentado dinheiro de forma bem suspeita. Transferências internacionais, depósitos em paraísos fiscais, toda a estrutura clássica de lavagem de dinheiro. Encostei na cadeira para tentar processar. Thomas está ajudando a lavar o dinheiro que a Margaret está dando para o David pagar os agiotas? É uma possibilidade. Ou ele está usando a situação do irmão como cobertura para suas atividades financeiras questionáveis. Você quer dizer... Olha só, ele mostrou uma planilha complexa. Thomas reporta um salário anual de $200 mil como consultor sênior, certo? Mas nos últimos 3 anos, ele depositou mais de $1,5 milhão em contas offshore. De onde está vindo esse dinheiro extra? A pergunta ficou suspensa no ar. Você acha que ele está envolvido em algo ilegal? Não tenho provas concretas ainda, mas os padrões são consistentes com evasão fiscal no mínimo, possivelmente algo mais sério, como fraude de investimentos ou insider trading real. A ironia não passou despercebida. Eles me acusaram publicamente do crime que Thomas possivelmente estava cometendo? Preciso de provas sólidas, disse com firmeza. Tudo o que você puder encontrar. Vai custar, James alertou. Esse tipo de investigação profunda, especialmente envolvendo contas offshore, não me importo com o custo. Quero tudo. Ele sorriu, algo predatório.
Você me entendeu errado, Rebecca. Não estava falando de dinheiro, estava falando de tempo. Vai levar algumas semanas, talvez um mês. Então comece hoje. Nos dias seguintes, enquanto James cavava mais fundo, foquei em outra frente, a opinião pública. O artigo difamatório havia causado dano, mas Rachel estava certa. Documentação vence narrativa. Compilei cada registro de cada investimento que fiz nos últimos 10 anos, cada análise que fundamentou minhas decisões, cada transação legal e transparente. Também comecei a fazer algo que nunca havia considerado: construir minha própria presença online. Criei um perfil profissional no LinkedIn detalhando minha trajetória, compartilhei artigos sobre estratégias de investimento, comecei a ser visível de uma forma que antes nunca me importei. Porque percebi algo crucial. Se eles controlavam a narrativa em blogs de fofoca, eu precisava controlar a narrativa em plataformas profissionais. Uma semana após meu afastamento, recebi uma ligação inesperada de Jennifer, minha assistente na Morrison & Associates. Rebecca, não deveria estar ligando, mas preciso te contar algo. Sua voz estava baixa, urgente. O que aconteceu? 2 homens vieram ao escritório ontem. Disseram que eram da SEC, investigando possível insider trading. Fizeram perguntas sobre você, seus métodos de análise, seus contatos. A SEC, Securities and Exchange Commission, a agência regulatória do mercado de capitais. Meu pior pesadelo. E o que você disse? A verdade, que você é a analista mais ética que eu conheço, que documenta tudo meticulosamente, que nunca violou protocolos. Mas Rebecca, ela hesitou. Richard ficou assustado. Ele está considerando tornar seu afastamento permanente para proteger a firma. Fechei os olhos, sentindo a parede apertando. Obrigada por me avisar, Jane. Vai ficar tudo bem? Havia genuína preocupação em sua voz. Vai, respondi, mais para convencer a mim mesma do que a ela. Vai ficar tudo bem. Mas quando desliguei, o pânico começou a se infiltrar. Se a SEC realmente estava investigando, isso não era mais apenas uma guerra familiar, era federal. E mesmo que eu fosse inocentada, o que eu seria, porque não fiz nada errado, o processo sozinho poderia destruir minha carreira permanentemente. Liguei para Rachel imediatamente. Eles escalaram, disse assim que ela atendeu. A SEC está investigando. Como você sabe? Contei sobre a ligação de Jennifer. Ok, respira. Rachel disse, sua voz assumindo aquele tom de comando que eu já conhecia. Primeiro, se a SEC está realmente investigando, você vai receber uma notificação oficial. Se não recebeu, pode ser blefe. Segundo, vou ligar para os meus contatos lá e verificar se há processo aberto contra você. Terceiro, você não fez nada de errado, certo? Nada. Tenho documentação de absolutamente tudo. Então não temos com o que nos preocupar. Mas, Rebecca, isso muda a nossa estratégia. Se eles estão dispostos a envolver autoridades federais baseados em mentiras, precisamos contra-atacar mais forte e mais rápido. Como? Vamos à ofensiva. Vou entrar com uma ação civil contra Margaret, Thomas e David Mitchell por difamação, calúnia, extorsão e assédio. Vamos pedir danos compensatórios e punitivos, e vamos tornar isso público. Eles vão revidar. Deixa eles tentarem. A cada revide, coletamos mais evidência de perseguição. 2 dias depois, Rachel entrou com o processo, e como prometido, tornou público através de um comunicado de imprensa profissional. Mulher acusa a família de extorsão e difamação após recusar pagar dívidas de jogo do cunhado. A história ganhou tração. Blogs financeiros que antes publicaram o artigo difamatório agora queriam a outra versão. Alguns jornalistas começaram a fazer perguntas incômodas sobre a família Mitchell. E então, aconteceu algo que mudou tudo. Recebi um e-mail de um endereço desconhecido tarde da noite. O assunto dizia simplesmente: você não é a primeira. Hesitei antes de abrir. Poderia ser vírus, poderia ser outra ameaça, mas a curiosidade venceu. Meu nome é Alexandra Pierce. Fui casada com David Mitchell por 3 anos. Ele destruiu minha vida financeira, me acusou de ter casos que nunca tive e me difamou publicamente quando pedi divórcio. Margaret e Thomas orquestraram tudo. Eles têm um padrão.
Se você quiser conversar, estou disposta a testemunhar. Meu coração disparou. Liguei para Rachel imediatamente, mesmo sendo quase meia-noite. Isso é ouro, ela disse após ouvir. Padrão de comportamento. Se conseguirmos provar que a família tem histórico de intimidação e manipulação, seu caso fica infinitamente mais forte. Como eu sei que é real? Pode ser uma armadilha. Vou verificar. Me passa o e-mail. No dia seguinte, Rachel confirmou. Alexandra Pierce era real, e seu divórcio de David Mitchell foi finalizado há 2 anos, e foi extremamente contencioso. Ela tinha aceitado um acordo com cláusula de confidencialidade, mas estava disposta a quebrá-la para me ajudar. Nos encontramos em um pequeno café em Portland, ironicamente perto do bairro em que cresci. Alexandra tinha meus 30 e poucos anos, cabelos longos curtos e olhos que carregavam o tipo de cansaço que só trauma profundo deixa. Eu deveria ter lutado, ela disse depois que eu pedi café para nós duas. Mas estava tão exausta, tão quebrada emocionalmente, que aceitei o acordo dele só para acabar com tudo. Me conta o que aconteceu? Pedi Gene gentilmente. E ela contou. Como David era charmoso no início, mas rapidamente revelou um problema sério com o jogo. Como ele levou suas economias, depois começou a usar os cartões de crédito dela, depois falsificou a assinatura dela para fazer empréstimos. Quando Alexandra finalmente teve a coragem de confrontá-lo e pedir divórcio, a família Mitchell se mobilizou. Margaret contratou detetives particulares para me seguir. Eles montaram situações, tiraram fotos fora de contexto que faziam parecer que eu estava tendo acasos. Depois, Thomas, que eu mal conhecia, apareceu com evidências de que eu estava desviando dinheiro do negócio de David. Alexandra limpou uma lágrima. Nada era verdade, mas eles tinham recursos, advogados caros, contatos em todo lugar. Eu era só uma professora do ensino médio. Como eu ia fazer contra isso? Então você aceitou o acordo. $50.000 e uma cláusula dizendo que eu nunca poderia falar sobre o casamento publicamente. Na época pareceu uma única saída. Ela me olhou diretamente. Mas, quando vi seu caso nas notícias, reconheci o padrão imediatamente. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa com você. Por que você está se arriscando me contatando? Quebrar a confidencialidade pode te custar caro. Alexandra sorri tristemente, porque durante 2 anos vivi com culpa. Culpa por não ter lutado, por ter deixado eles ganharem, por saber que eles fariam isso com outra pessoa e eu não avisei ninguém. Quando vi sua história, pensei, não de novo. Não vou deixar eles destruírem outra mulher sem fazer nada. Segurei sua mão através da mesa. Obrigada. Você não tem ideia do quanto isso significa. Há mais uma coisa, ela disse, hesitante. Durante o divórcio, contratei um investigador particular. Ele encontrou algo sobre Thomas, uma conta bancária que não deveria existir, ligada a transações estranhas. Eu nunca usei a informação porque estava apavorada demais, mas ainda tenho os documentos. Você os trouxe? Ela puxou um envelope da bolsa e o deslizou pela mesa. É seu. Naquela noite, sentada no meu apartamento, analisei cada página que Alexandra me deu. E ali estava, evidência clara de que Thomas havia criado uma empresa fantasma 5 anos atrás, antes mesmo de nos casarmos. Essa empresa recebia pagamentos de consultoria de vários clientes da Morrison & Associates, clientes que eu sabia que ele nunca havia atendido oficialmente. Estava tudo conectado. Thomas não estava apenas ajudando a lavar dinheiro do irmão. Ele estava operando um esquema próprio de fraude há anos. E quando casei com ele, me tornei involuntariamente uma cobertura perfeita, a esposa analista financeira bem-sucedida que legitimava a sua aparência de sucesso profissional. Liguei para James Porter. Encontrei algo grande, disse assim que ele atendeu. Preciso que você cruze essas informações com o que você já tem sobre Thomas. Enviei os documentos digitalizados. James ligou de volta em menos de 1 hora. Rebecca, isso é dinamite. Se conseguirmos rastrear essas transações e provar que são fraudulentas, Thomas não está esperando apenas um processo civil, é processo criminal. Estamos falando de anos de prisão. Uma parte de mim, a parte que ainda lembrava do homem que amei, sentiu uma pontada de algo parecido com tristeza. Mas era pequena,
abafada pelo peso de tudo o que ele havia me feito. Continue investigando. Instruí. Quero tudo. Já tô nisso. Na semana seguinte, as peças continuaram caindo no lugar. James descobriu que a Horizon Financial Solutions estava sendo usada não só para lavar dinheiro de David, como fachada para Thomas desviar fundos de clientes. Rachel conseguiu mais 2 ex-namoradas de David dispostas a testemunhar sobre intimidação e manipulação financeira. E a investigação da SEC? Rachel confirmou através de seus contatos que não havia processo formal. Os investigadores que apareceram na Morrison & Associates eram provavelmente atores contratados para intimidar. Era tudo manipulação. Mentiras em camadas sobre mentiras. Mas agora, eu tinha algo que eles não esperavam. A verdade completa, documentada e pronta para ser exposta. Marquei uma reunião com Rachel para discutir os próximos passos. Temos evidência suficiente para destruir eles. Fraude, lavagem de dinheiro, evasão fiscal, difamação e extorsão. A família Mitchell vai enfrentar consequências criminais e civis. Quando agimos? Quanto antes, melhor. Mas, Rachel, preciso que você entenda. Uma vez que acionarmos isso, não há volta. Vai ser público, vai ser feio e vai consumir sua vida pelos próximos meses, talvez anos. Olhei pela janela do escritório dela. Seattle brilhava sob o sol da tarde, indiferente aos dramas humanos que se desenrolavam em seus ofícios e apartamentos. Há um mês atrás, eu só queria paz. Queria manter minha vida privada, meu casamento, minha carreira. Eles destruíram tudo isso. Então, não, Rachel, não estou preocupada em isso ficar feio. Já está feio. Agora é hora de garantir que eles paguem por cada mentira, cada ameaça, cada tentativa de me destruir. Rachel sorriu, aquele sorriso de predador que agora eu conhecia bem. Então, vamos dar o próximo passo. Vamos entregar tudo isso para a Procuradoria Federal. Deixa o governo dos Estados Unidos processá-los criminalmente, enquanto nós processamos civilmente. Ataque coordenado em 2 frentes. E Thomas? Thomas vai descobrir que casar com uma mulher inteligente e subestimá-la foi o maior erro de sua vida. Saí daquele escritório com uma clareza cristalina. A guerra estava longe de terminar, mas pela primeira vez desde que tudo começou, eu não estava apenas me defendendo, eu estava vencendo. Na manhã em que entregamos as evidências para a Procuradoria Federal, foi cinza e chuvosa, como se Seattle tivesse de luto antecipado pelo que estava prestes a acontecer. Rachel e eu chegamos ao edifício federal às 8 horas, carregando 3 caixas de documentos físicos e vários pendrives com arquivos digitais. A promotora assistente designada ao caso era Emily Hartman, uma mulher de 40 e poucos anos com reputação de ser absolutamente implacável com crimes de colarinho branco. Ela nos recebeu em uma sala de conferências austera, suas mãos já esticadas para revisar o material. Vocês entendem que isso precisa ser substancial, ela disse sem preâmbulo, enquanto abriu a primeira caixa. Acusações contra pessoas com os recursos dos Mitchell requerem evidências irrefutáveis. Temos isso, respondeu Rachel confiante, deslizando o primeiro dossiê pela mesa. Empresa offshore com padrões claros de lavagem de dinheiro, transações traceadas de contas ligadas ao crime organizado, evasão fiscal documentada por pelo menos 5 anos, e isso é só o Thomas Mitchell. Passei as próximas 3 horas detalhando cada descoberta. Emily ouvia com atenção cirúrgica, fazendo anotações, ocasionalmente pedindo esclarecimentos. Quando chegamos às informações sobre David e suas dívidas com o crime organizado, ela levantou uma sobrancelha. Isso muda tudo, ela murmurou. Se conseguirmos conectar a lavagem de dinheiro diretamente a organizações criminosas, não estamos mais falando de evasão fiscal, estamos falando de RICO. RICO é a sigla para Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act, a lei federal usada para processar máfias e organizações criminosas. Só de ouvir aquela palavra, senti um arrepio. Quanto tempo até vocês moverem? Rachel perguntou. Precisamos verificar tudo, cruzar referências, construir o caso, mas com esse volume de evidência, Emily olhou para as caixas sobre a mesa. Eu diria que em 2, talvez 3 semanas, estaremos prontos para mandados.
Mandados de busca? Mandados de busca e de prisão, Emily corrigiu. Se metade disso se sustentar, os Mitchell vão passar um tempo considerável em uma cela federal. Quando saímos do edifício, a chuva havia parado e um raio de sol rompia as nuvens. Rachel me olhou e sorriu. Como você está se sentindo? Aterrorizada, admiti. E aliviada. E exausta. Isso é normal. Você acabou de acionar o equivalente legal de uma bomba nuclear. Agora esperamos a explosão. Não tivemos que esperar muito. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número que não via há semanas. Thomas. Não atendi. Ele ligou mais 4 vezes consecutivas. Então as mensagens começaram. Rebecca, precisamos conversar. É urgente. Por favor, não faça isso. Podemos resolver. Eu sei o que você está planejando. Ainda dá tempo de parar. Encaminhei tudo para Rachel, que respondeu com uma única mensagem. Não responda. Deixa ele desesperar. Mas Thomas não desistiu. No sábado seguinte, ele apareceu na porta do meu apartamento. Eu vi pela câmera de segurança que havia instalado semanas atrás. Ele estava diferente, mais magro, o rosto marcado por olheiras profundas. Não abri a porta. Em vez disso, liguei para Rachel. Ele está aqui, sussurrei, como se Thomas pudesse me ouvir através da porta. Não abre de jeito nenhum. Tá gravando. A câmera tá gravando tudo. Perfeito. Deixa ele falar, deixa ele se incriminar ainda mais. Observei pela câmera enquanto Thomas batia na porta repetidamente. Rebecca, eu sei que você tá aí. Por favor, só me escuta por 5 minutos. Silêncio da minha parte. Olha, eu sei que estraguei tudo, ok? Eu sei, mas você não entende a pressão que eu tô sob. Não é só sobre minha mãe ou David. Há pessoas envolvidas, pessoas perigosas que não vão gostar nada se isso vier a público. Meu sangue gelou. Ele estava confirmando conexões com criminosos. Rebecca, se você entregar essas informações para as autoridades, não vai destruir apenas minha vida. Vai colocar você em perigo. Essas pessoas não esquecem, não perdoam. Por favor, eu ainda te amo. Sei que não tenho direito de dizer isso, mas é verdade, e não quero que nada aconteça com você. Era manipulação até o fim, tentando usar medo e culpa disfarçados de preocupação. Depois de 20 minutos batendo na porta e falando sozinho, Thomas finalmente foi embora. Baixei o vídeo imediatamente e enviei para Rachel. Ele acabou de nos dar mais munição, Emily respondeu minutos depois. Admissão implícita de envolvimento criminal e tentativa de intimidar testemunha. Mas aquela noite não consegui dormir. As palavras de Thomas ecoavam, pessoas perigosas. Será que ele estava blefando, tentando me assustar? Ou havia realmente perigo? Na segunda, James Porter ligou com notícias que confirmaram meus piores temores. Rebecca, preciso que você tome precauções extras. Descobri quem são os credores de David. Ele fez uma pausa pesada. Bratva russa. Máfia russa operando na costa leste. Esses caras não brincam. E eles sabem sobre mim? Ainda não. Mas quando o caso federal for público, vão conectar os pontos. Você é a fonte das informações que vão acabar com o esquema de lavagem que eles estavam usando. O que eu faço? Você se protege. Muda suas rotinas, varia seus caminhos, considera proteção pessoal. E mais importante, não anda sozinha à noite. Relatei tudo para Emily Hartman. Ela me colocou em contato com a Divisão de Proteção a Testemunhas do FBI. Um agente chamado Marcus Donovan me ligou naquela tarde. Senhorita Sullivan, entendo sua preocupação, mas preciso ser honesto. Proteção formal de testemunhas só é autorizada em casos extremos. O que eu posso oferecer agora é aconselhamento sobre segurança pessoal e um número direto para emergências. Não era exatamente confortante, mas era o que havia. Aquela semana foi uma das mais tensas da minha vida. Cada sombra parecia ameaçadora, cada carro que me seguia por 2 quadras parecia suspeito.
Instalei alarmes adicionais no apartamento, contratei uma empresa de segurança para fazer rondas no prédio e avisei ao porteiro que não deixasse ninguém subir sem a minha autorização expressa. Estava vivendo em um estado de paranoia constante, mas então algo inesperado aconteceu. Recebi uma ligação de Richard Morrison, o meu antigo chefe. Rebecca, pode vir ao escritório amanhã? Preciso conversar com você. Meu estômago apertou. Sobre o quê? Prefiro conversar pessoalmente. Cheguei na Morrison & Associates na manhã seguinte com o coração aos pulos. Richard me recebeu em sua sala e, para minha surpresa, não estava sozinho. Marcus Chen e 2 outros sócios estavam presentes junto com o advogado interno da firma. Rebecca, sente-se, Richard disse, seu tom mais gentil do que eu esperava. Está tudo bem? Perguntei, sentando cautelosamente. Mais do que bem, Marcus se inclinou para frente. Rebecca, o FBI veio aqui na semana passada. Não para investigar você, para investigar Thomas Mitchell. O quê? Eles queriam saber sobre as conexões dele com clientes da firma, sobre padrões financeiros, sobre sua relação profissional com ele. E quando explicamos que você foi afastada baseada em alegações que agora sabemos serem fabricadas, eles nos mostraram evidências de que Thomas estava usando nosso nome e reputação para encobrir suas atividades fraudulentas. Nós te devemos um pedido de desculpas, disse Marcus. Um enorme pedido de desculpas. Você foi vítima de uma campanha de difamação, orquestrada, e nós caímos nela. Lágrimas arderam em meus olhos. Então, disse Richard, deslizando o documento pela mesa, você está de volta, efetivamente e imediatamente, com promoção para diretora associada e compensação retroativa pelo tempo de afastamento. E queremos fazer um comunicado público esclarecendo que as alegações contra você eram completamente infundadas. Peguei o documento com mãos trêmulas. Eu não sei o que dizer. Diga que aceita, Marcos sorriu, porque a empresa perderia uma de suas melhores mentes se você decidisse ir embora. Assinei ali mesmo, e quando saí daquela sala, senti como se um peso gigantesco tivesse sido retirado dos meus ombros. Minha carreira estava salva, meu nome estava limpo, e a verdade estava finalmente emergindo. Jennifer me abraçou quando me viu no corredor. Eu sabia, eu sempre soube que você era inocente. Obrigada por nunca duvidar, disse, retribuindo o abraço. Mas a vitória era agridoce, porque enquanto minha vida profissional se reconstruía, a vida da família Mitchell estava prestes a desmoronar completamente. 2 semanas depois da minha reintegração, o FBI executou mandados simultâneos em 5 localizações: a casa de Margaret em Bellevue, o apartamento de Thomas em Seattle, a casa de David em Boston, o escritório da All Rising Financial Solutions e os escritórios do advogado que os representavam. Foi uma operação coordenada envolvendo mais de 20 agentes. Os jornais cobriram tudo. Família proeminente de Seattle investigada por fraude e lavagem de dinheiro. CEO acusado de conexões com crime organizado. Esquema de décadas exposto por ex-esposa. Vi as imagens no noticiário, Thomas sendo levado algemado de seu apartamento, tentando esconder o rosto das câmeras. Margaret gritando com os agentes enquanto revistavam sua casa, David sendo preso em Boston, já com 3 mandados de prisão federais pendentes. Senti vazia. Não era satisfação ou vingança, era apenas a constatação triste de que pessoas que eu conheci, que faziam parte da minha vida, haviam construído tudo sobre mentiras e crimes. Rachel me ligou minutos depois das prisões. Está vendo as notícias? Estou. Como você está? Não sei, admiti. Deveria estar feliz, certo? Eles estão pagando pelo que fizeram. Você não tem que estar feliz, Rebecca. Você tem permissão para sentir o que quer que esteja sentindo. Eu só... Nunca pensei que chegaria aqui. Nunca imaginei que o homem com o que me casei era capaz de tudo isso.
Você não causou isso, Rebecca. Ele escolheu esse caminho muito antes de te conhecer. Você apenas expôs a verdade. Naquela noite, sentada sozinha no meu apartamento, olhei para as fotos antigas que ainda tinha guardadas numa caixa no armário. Fotos do casamento, de viagens, de momentos que uma vez pareceram felizes. Queimei todas. Não por raiva, mas por libertação. Aquela pessoa nas fotos, a Rebecca que acreditava no conto de fadas, que confiou cegamente, que achou que amor era suficiente, não existia mais. Eu havia me tornado alguém diferente, mais forte, mais cautelosa, mais consciente das sombras que as pessoas carregam, e embora a parte de mim lamentasse a perda da inocência, outra parte, a parte que sobreviveu e venceu, estava grata. Porque agora eu sabia quem realmente era e nunca mais seria enganada. 3 dias depois das prisões, recebi uma carta. Não tinha endereço de retorno, apenas meu nome escrito numa caligrafia que reconheci imediatamente. De Thomas. Hesitei antes de abrir. Deveria ou deveria simplesmente queimar sem ler? Curiosidade venceu. Rebecca, não espero perdão. Não espero compreensão, só espero que você leia estas palavras antes de destruir esta carta. Você estava certa sobre tudo. Eu menti, manipulei, escolhi minha família sobre você repetidas vezes. E agora estou pagando o preço. Minha fiança foi negada. Vou passar os próximos meses, talvez anos, na prisão aguardando o julgamento. Meus advogados dizem que o melhor cenário é um acordo de declaração de culpa com sentença reduzida. O pior cenário é 20 anos. Minha mãe não fala comigo. Diz que eu destruí nossa família ao me envolver com você. David me culpa por não ter protegido ele o suficiente. É engraçado. Eles não conseguem enxergar que foram suas próprias escolhas que nos trouxeram aqui. Eu te amei, Rebecca. Sei que você não acredita nisso agora, mas era verdade. O problema é que amei errado. Amei egoístamente, amei esperando que você se encaixasse no molde que a minha família exigia, em vez de defender quem você realmente era. Você deveria um homem melhor. Espero que um dia você encontre alguém que te veja pelo que realmente é, extraordinária. Toma cuidado e, por favor, não se culpe por nada disso. As escolhas foram minhas. Thomas. Dobrei a carta, lentamente, e a coloquei de volta no envelope. Então caminhei até a lareira do apartamento, acendi um fósforo e observei enquanto o papel se transformava em cinzas. Não havia espaço para nostalgia ou arrependimento, apenas a certeza absoluta de que aquele capítulo, finalmente, definitivamente, estava encerrado. E, enquanto as chamas dançavam, queimando as últimas palavras de Thomas Mitchell, senti algo que não sentia há meses. Paz. Verdadeira. Profunda, inabalável. 6 meses depois das prisões, sentei na galeria do Tribunal Federal enquanto o juiz lia as sentenças. A sala estava lotada, jornalistas, curiosos, algumas vítimas anteriores dos esquemas Mitchell que nunca tiveram coragem de falar. E eu, a mulher que havia iniciado tudo. Thomas foi o primeiro. Ele aceitou um acordo de declaração de culpa por 9 anos de prisão federal por fraude eletrônica, evasão fiscal e conspiração para lavagem de dinheiro. Quando o juiz bateu o martelo, Thomas me olhou brevemente. Não havia raiva em seus olhos, apenas resignação. E talvez arrependimento. David recebeu 12 anos. Ele não aceitou o acordo e tentou levar o caso à divulgação, o que só piorou sua situação quando o júri viu toda a extensão dos seus crimes. Ele saiu da sala gritando que tudo era culpa minha, que eu tinha destruído sua família. 2 guardas tiveram que arrastá-lo para fora. Margaret foi a mais surpreendente, por ser idosa e por finalmente cooperar com as autoridades entregando informações sobre os esquemas. Ela recebeu 3 anos de liberdade provisória, recolhimento domiciliar e confisco de todos os seus bens.
A casa em Belleville, aquela que ela tanto quis proteger, foi leiloada para pagar restituições às vítimas. Quando saí do tribunal naquele dia, jornalistas me cercaram. Senhorita Sullivan, como você se sente com as sentenças? Você acha que justiça foi feita? Há algo que gostaria de dizer a outras mulheres que passam por situações similares? Parei nos degraus do tribunal e olhei para as câmeras. Rachel havia me aconselhado a não falar com a imprensa, mas algo dentro de mim precisava dizer aquilo. Justiça não é sobre vingança, é sobre verdade. Durante meses fui pintada como a vilã, a esposa egoísta, a mulher que destruiu uma família. Mas a realidade é que eu me recusei a ser cúmplice de crimes. Me recusei a sacrificar tudo que construí para encobrir as escolhas destrutivas de outras pessoas. E se há algo que quero dizer para mulheres que estão em situações parecidas é: sua segurança financeira não é egoísmo, sua integridade não é negociável. E quando alguém tenta fazer você acreditar que proteger a si mesma é errado, essa pessoa está te manipulando. As câmeras piscaram. Os jornalistas anotaram furiosamente. E quando caminhei para longe daqueles degraus, senti como se tivesse finalmente fechado aquele capítulo definitivamente. Mas a vida não para nos deixar processar. Ela continua, implacável e cheia de possibilidades. Nos meses seguintes, mergulhei no trabalho com uma intensidade renovada. Como diretora associada na Morrison & Associates, tinha mais autonomia para escolher projetos e clientes. Comecei a focar em empresas lideradas por mulheres, startups com impacto social, negócios que estavam construindo algo real em vez de apenas perseguir lucros. Meu portfólio pessoal, que havia me causado tanto sofrimento, agora valia mais de $700 mil. Poderia ter vendido tudo e me aposentado cedo, mas não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre independência, sobre ter escolhas, sobre nunca mais estar na posição daquela garota de Portland que dependia da caridade de ninguém. Em uma tarde de quinta-feira, 6 meses após os julgamentos, recebi um telefonema inesperado. Rebecca Sullivan? A voz era feminina, jovem, nervosa. Sim? Meu nome é Emma Richardson. Eu vi sua história nos noticiários e eu tô passando por algo parecido. Meu namorado tá me pressionando a vender minhas ações da empresa que fundei para pagar dívidas da família dele. Eu não sei o que fazer, mas quando vi você no tribunal pensei, talvez você pudesse me dar um conselho. Meu coração apertou. Aquela ligação mudou algo em mim. Passei 1 hora ao telefone com Emma, orientando-a sobre seus direitos legais, sobre como proteger seus ativos, sobre sinais de manipulação financeira. Quando desliguei, percebi que havia encontrado um propósito novo. Liguei para Rachel imediatamente. Como seria criar uma organização sem fins lucrativos que oferece orientação jurídica gratuita para mulheres em situações de abuso financeiro? Houve uma pausa. Você está falando sério? Completamente sério. Tem os recursos, você tem a expertise legal, podemos fazer isso acontecer. Rebecca Sullivan, você é algo especial. Eu podia ouvir o sorriso na voz dela. Vamos fazer isso. E fizemos. 3 meses depois, registramos oficialmente a Aurora Foundation, uma organização dedicada a apoiar mulheres vítimas de abuso financeiro e manipulação econômica. O nome era simbólico, Aurora, o primeiro clarão de luz após a escuridão. Usamos parte das restituições que recebi do processo civil contra os Mitchell para financiar os primeiros anos de operação. Rachel doou seu tempo como conselheira legal. Jennifer pediu demissão na Morrison para se tornar nossa coordenadora administrativa. Alexandra Pierce se juntou como conselheira e palestrante, compartilhando sua própria história para ajudar outras mulheres. O que começou como uma ideia em uma tarde de quinta-feira rapidamente se tornou um movimento. Em 6 meses, havíamos ajudado mais de 200 mulheres. Em 1 ano, esse número triplicou. Dei palestras em universidades, participei de painéis sobre empoderamento financeiro, escrevi artigos para revistas de negócios. Minha história, tão dolorosa quando estava vivendo, se tornou uma ferramenta para ajudar outras pessoas. E, em algum lugar ao longo dessa jornada, percebi que havia me reconstruído completamente. Não era mais a Rebecca que saiu de Portland com uma mala e sonhos ingênuos.
Não era a Rebecca que acreditou cegamente em um homem carismático. Eu era algo novo, forjada pela dor, afiada pela adversidade e inequebratavelmente resiliente. Numa manhã de sábado, 1 ano após o início de tudo, decidi visitar Portland. Não havia voltado à minha cidade natal desde que saí aos 18 anos. O bairro onde cresci estava exatamente como lembrava. As mesmas ruas poeirentas, as mesmas casas simples, os mesmos sons familiares. Bati na porta da minha antiga casa. Uma mulher jovem, não muito mais velha do que eu tinha quando saí, abriu a porta com uma criança no colo. "Posso ajudar?" ela perguntou. "Desculpe incomodar, eu costumava morar aqui, muitos anos atrás, só queria ver de novo." Ela sorriu, compreensiva. "Quer entrar?" A casa estava diferente. Novos móveis, novas cores nas paredes, mas a essência permanecia. Fiquei ali na pequena cozinha onde minha mãe costumava costurar sobre a luz fraca e senti lágrimas escorrerem. "Tá tudo bem?" ela perguntou, preocupada. "Tô." Limpei as lágrimas e sorri. "Só lembrando de quem eu era quando morava aqui e percebendo quão longe cheguei." Visitei o túmulo da minha mãe depois. Ela havia falecido 5 anos antes, quando eu estava no auge da minha carreira e não percebi o quão doente ela estava. Aquela culpa ainda me visitava às vezes. Ajoelhei ao lado da lápide simples. "Oi, mãe. Desculpa não ter vindo antes. A vida ficou complicada." Ri através das lágrimas. "Você estava certa, sabe? Sobre ir longe significar não poder voltar igual. Eu fui longe. Tão longe que às vezes nem reconheço quem me tornei, mas espero que você esteja orgulhosa. Espero que de onde estiver possa ver que sua filha não só sobreviveu, ela venceu." Os sócios fizeram uma reunião e gostaríamos de te oferecer uma posição de sócia júnior. Reconhecemos não apenas seu talento excepcional, mas também a integridade e a coragem que demonstrou durante todo aquele período difícil. Fiquei sem palavras por um momento. Sócia? Era algo que levava décadas para a maioria das pessoas alcançar. "Richard, eu não sei o que dizer." "Diga sim." Ele sorriu. "A firma precisa de pessoas como você. Pessoas que não apenas entendem números, mas entendem ética." "Sim. Definitivamente sim." Mas mesmo com aquela conquista profissional incrível, sabia que meu propósito estava dividido agora. Parte de mim pertencia a Morrison & Associates, mas outra parte, talvez a mais importante, pertencia à Aurora Foundation e às mulheres que estávamos ajudando. Em uma noite de sexta-feira, 3 meses depois de me tornar sócia, estava fechando o escritório quando meu telefone tocou. Número desconhecido. "Alô? Você é Rebecca Sullivan?" "Quem é?" "Meu nome é Daniel Carter. Sou jornalista investigativo. Estou fazendo uma matéria sobre seu caso e o impacto que a Aurora Foundation está tendo. Gostaria de conversar?" Normalmente eu recusava entrevistas, mas algo na voz dele era diferente, genuíno, respeitoso. "Depende. Que tipo de matéria?" "Não é sobre sensacionalismo. É sobre resiliência. Sobre como uma mulher transformou trauma em propósito. Sobre como você está mudando a vida de outras pessoas." Concordei em encontrá-lo. E quando o vi pela primeira vez num café no centro de Seattle, fiquei surpresa. Daniel não era o jornalista cínico que eu esperava. Era um homem de seus 35 anos, olhos gentis, sorriso genuíno. Conversamos por 3 horas. Ele fez perguntas inteligentes, ouviu atentamente e pela primeira vez desde Thomas senti interesse. Não romântico necessariamente, mas humano. Conexão real. "Você é incrível", ele disse quando a entrevista terminou. Genuinamente incrível. A forma como transformou algo tão destrutivo em algo construtivo.
Eu só fiz o que precisava fazer para sobreviver. Não. Você fez muito mais do que isso. Ele hesitou. Olha, sei que isso é pouco profissional, mas posso te ligar? Não para matéria, apenas para conversar. Sorri. Pode. Não foi amor pela primeira vez. Não foi o turbilhão emocional que Thomas havia sido. Foi algo melhor, algo estável, respeitoso, construído sobre honestidade. Daniel e eu começamos a nos encontrar regularmente. Jantares simples, caminhadas no parque, conversas longas sobre livros, ideias e sonhos. Ele nunca tentou me apressar, nunca pressionou, nunca exigiu mais do que eu estava pronta para dar. Eu não estou procurando te salvar. Você claramente não precisa ser salva. Só quero te conhecer, a pessoa real por trás da história inspiradora. E pela primeira vez em anos, permiti que alguém me conhecesse de verdade. 2 anos após aquele dia horrível em que tudo começou, estava no palco de uma conferência de mulheres empreendedoras em São Francisco. A plateia tinha mais de 1000 pessoas. Olhei para aquele mar de rostos e vi reflexos da minha jornada, mulheres lutando, sonhando, construindo. Meu nome é Rebecca Sullivan, comecei, minha voz firme ecoando pelo auditório. E há 2 anos, o meu marido, que era CEO de uma consultoria financeira, tentou me forçar a vender minhas ações para pagar as dívidas de jogo do cunhado. Quando recusei, ele e sua família orquestraram uma campanha para me destruir profissionalmente, financeiramente e emocionalmente. A plateia estava em completo silêncio. Mas aqui está o que eu aprendi. Você pode sobreviver ao que pensou que te mataria. Pode se reconstruir mais forte do que era antes. E pode transformar a sua dor em poder. Não poder sobre outras pessoas, mas poder sobre a sua própria vida. Contei minha história. Não omiti nada. A manipulação, as ameaças, o medo, a solidão. Mas também não omiti a vitória, a justiça, o renascimento. Se há algo que quero deixar com vocês hoje é isso. A sua segurança, financeira, emocional, física, nunca é egoísmo. É sobrevivência. E quando alguém tenta fazer você acreditar que proteger a si mesma é errado, essa pessoa está tentando controlar você. Quando terminei, a plateia se levantou numa ovação que durou 5 minutos inteiros. Mulheres se aproximavam depois, chorando, compartilhando suas histórias, agradecendo por eu ter tido coragem de falar. E ali, naquele palco, sob aquelas luzes, realizei que minha história nunca foi só sobre mim. Foi sobre cada mulher que já foi silenciada, manipulada ou forçada a escolher entre a sua segurança e a aprovação de outras pessoas. Naquela noite, Daniel me encontrou no saguão do hotel. Você foi incrível lá em cima, ele disse, me abraçando. Só falei a verdade. A verdade tem poder, e você tem coragem. Ele se afastou levemente, me olhando nos olhos. Rebecca, eu te amo. E sei que pode ser cedo para dizer isso, mas não posso não dizer. Você é a pessoa mais forte, mais inspiradora que eu já conheci. Meu coração acelerou, mas dessa vez não era medo, era esperança. Eu não sei se eu tô pronta para amar de novo. Ainda tô me reconstruindo. Eu sei, e tá tudo bem. Não tô pedindo para que você me ame agora. Só tô dizendo que quando você estiver pronta, se estiver pronta, eu vou estar aqui. Sorri pelos meus lágrimas. Obrigada por me dar tempo, por me respeitar. Sempre. 6 meses depois, de pé no escritório da Aurora Foundation, observei nossa equipe de 15 pessoas trabalhando apaixonadamente para ajudar mulheres em todo o país. Olhei para os certificados na parede, as cartas de agradecimento das mulheres que ajudamos, as fotos de eventos que organizamos. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Emma Richardson, aquela primeira mulher que ia me ligara pedindo ajuda. Rebecca, terminei meu divórcio hoje. Mantive 100% da minha empresa. Estou livre.
E é tudo graças a você. Obrigada por me mostrar que eu podia lutar. Lágrimas encheram meus olhos. Aquilo valia mais do que qualquer quantia em ações, mais do que qualquer título profissional, mais do que qualquer reconhecimento público. Naquela noite, jantei com Daniel em nosso restaurante favorito. Ele segurou minha mão através da mesa. Há algo que quero te perguntar, ele disse, nervoso. Meu coração pulou. O quê? Sei que você passou por muito. Sei que confiança é algo difícil para você agora. Mas você acha que, talvez, poderíamos tentar? Oficialmente? Namorar, eu digo. Olhei para aquele homem que havia esperado pacientemente, que me respeitou, que nunca tentou me apressar ou controlar. E percebi que meu coração, tão ferido e cauteloso, estava pronto para tentar de novo. Sim, respondi, apertando sua mão. Vamos tentar. E pela primeira vez em anos, o futuro não parecia aterrorizante. Parecia cheio de possibilidades. 3 anos após aquele dia terrível que mudou tudo, estava de pé na janela do meu novo apartamento. Maior, melhor, conquistado inteiramente por mim, olhando para Seattle iluminada pela luz do entardecer. Tinha tudo o que havia perdido e muito mais. Minha carreira estava no auge. Minha fundação estava transformando vidas. Tinha um relacionamento saudável construído sobre respeito e honestidade. Tinha paz. Mas mais importante, tinha a mim mesma, completa, inteira, inquebravelmente forte. Meu telefone tocou. Uma notificação de notícias. Thomas Mitchell recebe liberdade condicional antecipada por bom comportamento após cumprir 6 anos. Li a notícia sem sentir nada. Nem raiva, nem medo, nem tristeza, apenas indiferença. Ele não tinha mais poder sobre mim. Era apenas um homem que uma vez fez parte da minha história, mas não definia meu presente nem meu futuro. Fechei a notificação e olhei para o reflexo no vidro da janela. Via uma mulher que sobreviveu ao que tentou destruí-la. Uma mulher que se reconstruiu, tijolo por tijolo. Uma mulher que transformou trauma em triunfo. E sussurrei para mim mesma, para aquela garota de Portland que saiu com uma mala e um sonho, para aquela mulher que quase perdeu tudo. Você conseguiu. Não apenas sobreviveu, você venceu, e ninguém jamais poderá tirar isso de você. Porque no final, a maior vitória não foi a justiça que os Mitchell enfrentaram. Não foram os milhões no meu portfólio, ou os títulos profissionais, ou o reconhecimento público. A maior vitória foi me encontrar. Descobrir que minha força nunca dependeu de validação externa, que minha segurança nunca esteve nas mãos de outras pessoas, que meu valor nunca precisou ser provado. Eu sempre fui suficiente. Só precisei passar pelo fogo para perceber que não podia ser queimada. E agora, de pé naquela janela, olhando para um horizonte sem limites, eu sabia, o melhor ainda estava por vir. Porque quando você sobrevive ao impossível, tudo se torna possível.